14,54. Então, esse problema diz o seguinte: a água que sai de um cano de 1,9 centímetros, como diâmetro interno, então, ó, você tem aqui uma quantidade de fluido saindo aqui, e o diâmetro desse cara aqui é um diâmetro de 1,9 centímetros. Ele não fala se o cano é um cano circular, né, mas a gente vai supor que sim, né, para a gente poder calcular essa área dado o diâmetro. Né? Como ele deu um diâmetro, né, então provavelmente, né, induz aí que seja um diâmetro. Então, a água que sai de um cano de 1,9 centímetros passa por 3 canos de 1,3 centímetros. Então, você tem 3 canos, um aqui e o outro terceiro aqui, cada um deles com o mesmo diâmetro. O diâmetro desses caras é um diâmetro um pouco menor, que é 1,3 centímetros. E ele diz, então, que as vazões nos 3 canos menores são, então, nos 3 canos menores entra aqui 26 litros por minuto, adentra aqui 19 litros por minuto e adentra aqui 11 litros por minuto. Veja que não tem problema nenhum, né, entrar valores diferentes, né, porque essas mangueiras podem vir um de uma estação de água, outro vem de um outro lugar, outro, cada um vai com uma vazão diferente. O fato é que eles se unem todos e saem lá no final, lá, numa boca de 1,9 centímetros de diâmetro. Então, todos são dados em litros por minuto, e ele pergunta, então, qual é no item A, se as vazões são tal, qual é a vazão no tubo de 1,9 centímetros? Bom, pela equação de continuidade, né, o que a gente já sabe é que a quantidade de volume que adentra é igual à quantidade de volume que sai. A vazão é basicamente isso, é o volume por unidade de tempo. Então, se entra 26 aqui, entra 19 aqui e 11 aqui, nessa posição aqui vai sair 26 mais 19 mais 11. Né? Então, a vazão aqui tem que ser o líquido total, né? O fluido total. Então, 11 com 19 dá 30, com 26 eu vou ter, então, 56 litros por minuto, que é a soma de cada uma das vazões. Né? Conservação. Quantidade de volume que adentra é igual à quantidade de volume que sai. Além disso, ele pergunta qual é a razão entre a velocidade da água no cano 1,9 e a velocidade no cano em que a vazão é 26 litros por minuto. Então, nesse cano aqui, você tem uma certa velocidade V1 e aqui na saída aqui, você tem uma velocidade V2. Naturalmente que aqui você tem uma outra velocidade, vamos chamar de V3, aqui você tem uma outra velocidade, chamar de V4, mas o que ele quer é a razão entre V1 e V2. Na verdade, ele quer a razão entre V2 e V1, né, que é a razão da água no cano de 1,9 e a velocidade do cano de 26 litros por minuto. Bom, a vazão a gente consegue calcular. Na verdade, a vazão é dada. Então, se ele deu a vazão, olha só, ele me deu a vazão. Ele me deu o diâmetro, o que faz com que eu possa calcular a área. Então, se eu tenho a vazão e eu tenho a área, eu consigo calcular a velocidade. Lembre-se que a vazão é o produto da velocidade com a área. A mesma coisa aqui. Agora, a gente calculou a vazão. Se eu tenho a vazão e eu tenho a área, que eu posso calcular através do diâmetro, naturalmente, eu consigo calcular a velocidade V2, visto que o produto V2 vezes a área me dá a vazão. Então, eu calculo V1, calculo V2 e divido um pelo outro e está resolvido o problema. Então, a gente sabe aqui que o R aqui, no tubo de 26 litros por minuto, ele nada mais é do que a velocidade 1 vezes essa área 1, vou chamar aqui de A1. E a vazão nesse tubo de 56 aqui, litros por minuto, ela nada mais é do que o meu V2 vezes, vou chamar isso aqui de área 2, vezes A2. Então, agora ficou mais fácil, porque eu sei que esse cara aqui ele vale 26 litros por minuto. Esse aqui vale 56 litros por minuto. A área eu também sei calcular. Então,
a área, isso aqui nada mais é do que V1 vezes a área de uma circunferência, πr ao quadrado, né? Lembre-se que é r ao quadrado, porque tem que dar dimensão de área, né? Por isso, não confunda com 2πr, que é o tamanho da circunferência, né? 2πr, né? R, metros. R ao quadrado, metros quadrados. Então, é πr ao quadrado, né? A área. Então, ela vale π vezes a velocidade em 1, o diâmetro é 1,3. Então, aqui eu vou ter, vamos escrever em metros, né? Vai ficar 1,3 vezes 10 a menos 2, agora em metros, né? Sobre 2, porque o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Então, isso aqui é πr ao quadrado. O outro, eu tenho um V2 vezes a área é π vezes, aqui o diâmetro é 1,9 vezes 10 a menos 2, sobre 2, para dar o raio, ao quadrado. O que eu quero é V56, que na verdade é o V2, sobre o V1. Ou seja, se eu pegar e dividir esse termo por esse termo aqui, eu vou ter, então, o π vai embora com o π, o 10 menos 2 ao quadrado vai embora com 10 menos 2 ao quadrado. Então, se você fizer as continhas aí, você vai ver que isso aqui nada mais é do que 1,9 ao quadrado dividido por 1,3 ao quadrado. Esses termos todos se cancelam, né? O π vai embora com o π, o 10 menos 2 ao quadrado vai embora com 10 menos 2 ao quadrado, esse 1 sobre 2 ao quadrado vai embora com esse sobre 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar esse 1,3 ao quadrado e 1,9 ao quadrado. Então, V2 sobre V1, que multiplica, né? Não que é igual, que multiplica, porque eu dividi esses dois termos. Então, aqui é que multiplica esses dois termos. Simplesmente passei aqui uma divisão. Aqui, ó, peguei esse termo aqui e dividi por esse termo aqui. Então, vai ficar V2 sobre V1, esse termo aqui sobre esse termo aqui, e isso nada mais é do que 56 litros por minuto dividido por 26 litros por minuto. Ou seja, V2 sobre V1 é igual a 1,3 ao quadrado, que multiplica 56, dividido por 1,9 ao quadrado, vezes 26. Simplesmente, né, dividir aqui, eu passei dividindo, passei multiplicando, ou de uma forma mais precisa, né, dividi os dois lados por 1,9 ao quadrado e multipliquei os dois lados por 1,3 ao quadrado. Se você fizer essa continha aí, você vai ver que isso dá aproximadamente igual a 1, que é, ou seja, a velocidade V2 ali é aproximadamente igual à velocidade V1. O que não tem problema nenhum, né, visto que a vazão são diferentes, né, você tem uma vazão ali em V1, é diferente da vazão em V2, né, porque o que é igual ali é a vazão desse mais esse é que é igual à vazão desse, né. A gente não pode comparar a vazão desse com a vazão desse. É a quantidade do volume que entra é igual à quantidade de volume de fluido que sai.